Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações e se inscreva no canal. O tempo e temas do vídeo se encontra, aqui na descrição do vídeo e também para você acessar artigos especiais, informações privilegiadas e mais projeções e sinais, você vem aqui no grupo do Telegram, Twitter e Facebook. Então acesse essas redes sociais para você ter esse conteúdo adicional extra, ok? E nosso treinamento, pessoal, vai começar. Não tem por que eu parar com o meu trabalho, porque eu trabalho em casa e você na sua casa pode fazer o meu treinamento mesmo com o coronavírus, né? Então não temos problemas aí de contaminação. Treinamento começa dia 2 de abril. Para se inscrever e garantir a sua vaga, você tem que se inscrever antes. O curso é para criptomoedas, bolsa, forex, mercado futuro, e tem outro curso separado de análise fundamentalista de ações, né? Lembrando, pessoal, que o Warren Buffett, antes dele ser um mega investidor, ele investiu em educação financeira, leu muitos livros, estudou, contratou o Benjamin Graham para treinar ele. Então ele investiu em educação financeira quando ele tinha pouco dinheiro, quando ele nem tinha dinheiro para investir. Por quê? Porque é mais importante a experiência e o conhecimento do que ter muito dinheiro para começar a investir. Então, isso é um exemplo que a gente tem que seguir, para você investir em educação financeira. Muito bem, então vamos começar aqui a análise do Bitcoin e os pontos de explosão. Então, o Bitcoin vem subindo. Ontem as bolsas caíram. O Bitcoin subiu contrariando o movimento do mercado financeiro, subiu bastante, inclusive, o Bitcoin, né? E você tem definitivamente o Bitcoin com essa situação de tendência de baixa ainda, né? Só que aqui no gráfico diário, ao iniciar a tendência de baixa, quando fez esse pivô de alta, em amarelo aqui, isso caracteriza uma falta de força, né, para a tendência de baixa continuar. Ou seja, um processo de correção no mínimo tende a se formar para depois tentar a cair. Mas esse processo de correção, ele pode ser um pit stop para a queda continuar, mas ele também pode ser um estopim, para reverter a tendência de alta. O que o trader deve fazer nessa condição? Ele deve acompanhar, e se um desses dois padrões ocorrer, ele vai operar a favor do padrão que ocorreu. Se o padrão que ocorreu é reversão para tendência de alta, daí ele volta a comprar para longo prazo, ou fazer trade comprado. Se der o sinal de venda, sinal de continuação de queda, ele opera vendido, aluga criptomoeda, aluga Bitcoin e opera vendido. Então não existe previsão. O que existe são possibilidades, às vezes 3, e você tem que acompanhar para ver se alguma das 3 ocorre para você tomar a decisão, e você vai manter essa decisão se a probabilidade continuar a favor da decisão que você tomou. Então não existe previsão aqui neste canal, porque se trata de operações reais que eu faço e passo muitas dessas operações e dessas técnicas para as pessoas no grupo secreto de sinais e aqui no YouTube. Então o Bitcoin ele vem aí em processo de correção. A correção e o rompimento aqui desse arame de fundo que eu falei para vocês, que é em 6.990, pode ocorrer. Daí cabe a gente analisar o que? O gráfico diário. Se o diário fizer um padrão de venda, então é muito provável que a correção pare abaixo dos 7.500 dólares, que é a resistência que sustenta a tendência de baixa do Bitcoin, para que o mesmo então faça o seu desabamento, Mas se o gráfico diário ele reverter para a tendência de alta, então tende o ponto de explosão aqui do título é o que? É os 7.550 dólares. Tende a romper. Rompeu os 7.500 dólares com o rompimento legítimo, então existe um tipo de rompimento. Tem rompimentos que são falsos, que vai somente alimentar a força dessa resistência para fazer o preço cair mais. Se for o rompimento legítimo, temos então o reinício da tendência de alta e poderemos voltar a comprar Bitcoin e altcoins para longo prazo. E como o Bitcoin está indeciso, operar vendido nas altcoins é perigoso. Tem altcoins
no meu grupo secreto de sinais que está começando a dar sinais de venda, né, para você fazer short trading. E não está em sincronia com o Bitcoin. Então o Bitcoin subindo poderá influenciar e sabotar esses sinais de venda nas altcoins que ocorrerem estes sinais. Então essa é a situação técnica aqui do Bitcoin, né? Ou seja, nem comprar Bitcoin, nem comprar altcoins para longo prazo no momento como esse. Nós temos que acompanhar e verificar as possibilidades adequadas para a gente voltar a investir ou não. Tá? Aos 5 minutos e 35 segundos, né, vamos aqui falar sobre o Forex, o dólar neozelandês versus o dólar americano. Então existe aqui um aviso que é muito importante, porque vocês podem cair aí em uma pegadinha do mercado. Primeiro, o NZD-USD, né, ele está aqui, né, em uma tendência de baixa, mas essa tendência de baixa ela já está bem esticada, né? O sinal de venda do nosso método ocorreu aqui e já desenvolveu bastante a tendência de baixa. Então, embora o nosso indicador de força indique força para cair mais, né, tende a continuar a avalanche de baixa, mas existe a possibilidade de uma correção forte, visto que, primeiro, que está esticado, e embora o indicador indique que vai cair mais, o gráfico semanal ele está formando aqui um arame de fundo com, não é pinça de fundo não, né? É um arame de fundo aqui mesmo, né? E é um arame de fundo forte, por quê? Porque ele tem um marobozu com sombra grande e o martelo, né, também ali acompanhando o espaço da sombra anterior, o que indica uma formação de suporte muito grande, o que implica em levar o preço a subir pelo menos corretivamente um pouco, né? Então depois dessa correção do semanal, só que depende, nós estamos aqui na terça-feira, né? Estamos aqui na terça-feira. O que acontece? Até sexta-feira, que vai fechar o mercado Forex no semanal, se fechar nesse padrão aqui, arame de fundo com essas sombras, então é provável que suba. Porque o gráfico diário ele já esticou bastante e embora a força dele seja grande, a possibilidade iminente de uma correção pequena no mínimo é evidente. E isso, né, está condizente com o que esse padrão denota, mas esse padrão tem que fechar. Temos que aguardar esse padrão fechar sexta-feira. Ou seja, você trader para o NZD-USD no Forex deve operar vendido aí no gráfico de 4 horas, 60 minutos, mas fica esperto com essa correção provável. Para a semana que vem, tende aí a subir, sabotar suas operações vendidas talvez. E depois que essa correção indicar que vai parar, daí você pode entrar vendido para buscar surfar na tendência de baixa. Então existe aqui uma armadilha que muitos traders não estão percebendo aqui na queda do NZD-USD. Mas é um pit stop para voltar ao seu desabamento, né? É o que o NZD-USD tende a fazer. 8 minutos e 33 segundos, Bolsa de Valores. Então vamos aqui analisar o dólar. Como eu venho avisando, o dólar já estava bem sobrecomprado. E a alta dele era uma alta artificial, né? Digamos que é uma microbolha. Microbolhas é quando você tem o mercado numa alta, né? Um rally de alta. E ele tende a corrigir, mas ele não corrige porque existe uma euforia levando o preço nas alturas, né? Então o que o dólar fez? Ele fez aqui uma deliberação de baixa e com esse novo candle aqui ele fez, né, depois da deliberação de baixa ele constituiu um padrão de candlestick chamado bloqueio avançado, né? E no momento vem fechando aqui com um candle de indefinição, um spinning top negativo, o que confirma, né, a força vendedora extrema no dólar nessa deliberação de baixa e bloqueio avançados feitos em conjunto ali, interligados, o que intensifica muito a ideia de sobrecompra no dólar. Então por isso ele tende a corrigir, mas é uma correção para desenvolver a tendência de alta de novo. Então as pessoas acham que vai cair, então significa que vai desenvolver uma forte tendência de baixa. Não,
é uma queda, como tem toda a tendência de alta, zigue-zagues ascendentes, tem as quedas ali que é um pit stop, é para o mercado comprador ganhar fôlego para subir mais, ter energia para subir mais. E é o que o dólar tende a fazer, ele está, o mini dólar, né, ele deu um sinal de compra da nossa metodologia aqui, e a primeira onda ele já fez, ele tende a fazer pelo menos 3 ondas de alta, podendo a partir da terceira onda, dependendo do padrão que fizer, a continuar a sua alta. Então, portanto, né, o padrão psicológico do mercado é esse. Lembrando que o coronavírus e os seus impactos estão fazendo as probabilidades no mercado e os prováveis padrões de alta que eles vão fazer e logicamente caírem. Por quê? Coronavírus, o problema dele é questão do vírus se alastrar tremendamente. Então, se você está com gripe, se você se tratar, você não vai morrer necessariamente de gripe. Mas se todo mundo começa a pegar gripe e sobrecarrega os hospitais, não vai ter espaço. A Itália, país de primeiro mundo, não consegue lidar, mesmo com o sistema hospitalar de primeiro mundo, não está conseguindo lidar com as requisições de pessoas com coronavírus querendo se tratar. E por isso as pessoas estão morrendo, por falta de tratamento, por falta de atendimento. Então esse é o problema real do coronavírus. Enquanto não tiver vacinas, medicamentos que consigam controlar isso, né, que consigam fazer as pessoas aí a se prevenir do vírus ou ser muito fortes contra o vírus, né, as pessoas vão ter que ficar em quarentena, porque o problema do vírus não é a letalidade, mas é a capacidade de transmissão, que é muito mais poderosa do que dengue, do que gripe, né? Então a gente tem que se isolar das pessoas, não falar com pessoas novas mesmo é o jeito, tá? E no caso do dólar em relação ao Brasil, favorece o aumento do dólar, né? Se continuar sem vacina, se continuar sem vacina, porque a vacina vai demorar 1 ano, mas se continuar sem remédio, sem alguma solução para conter essa crise de alastramento do vírus, né, o dólar tende a subir. E os padrões psicológicos indicam que o dólar vai subir. Então é favorável a uma condição externa que está influenciando a economia diretamente, que vai favorecer a alta do dólar. Então nós temos que tomar decisões do mercado com base nos impactos que o coronavírus tende a dar no momento. Então se prepare porque o dólar tende a subir. Novidades, boas novas. Você está com medo que o dólar suba? Se você trabalha no exterior e o seu capital é em dólar, não tem problema. Né? Por isso que eu parei de investir na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E se você tem criptomoedas, se o Bitcoin bombar, subir e o dólar estiver a 12 reais, sei lá, você vai ter uma fortuna muito maior, porque o dólar subiu muito e o Bitcoin, a cotação dele é fundamentada no dólar. Então os seus Bitcoins vão valorizar mais. Então para quem tem Bitcoin e investimento no exterior, no Forex, em dólar, como eu já tinha avisado antes, né, há muito tempo no canal eu falo sobre isso. Aqui no Brasil você vai ter reais, os seus reais vão desvalorizar. No exterior você vai ter dólares. O dólar tende a valorizar em relação ao real mesmo numa crise americana. E consequentemente nós temos aí essa probabilidade aí, que é triste porque vai ficar caro as coisas aqui no Brasil e muita gente vai se ferrar com isso, né? Mas quem está fazendo o passo de obter criptomoedas e ter investimentos no exterior em dólares, ele está então ganhando aí com a valorização do dólar. Quem está fazendo trade no Forex, no caso, né? Porque quem faz investimento em ações está perdendo porque as bolsas estão caindo. Mas quem está trabalhando com moedas, né? Fazendo trade com moedas, está favorecido. E Bovespa vem aí também, né? Tá aí dando uma subida, mas subida razoável aí, né? Não é nada demais, é apenas uma correção para tentar cair mais, tá? E rapidamente aqui, psicologia do trader aos 14 minutos e 15 segundos. 14 minutos e 50 segundos. George Soros ensinou-me que quando se tem convicção absoluta a respeito de alguma negociação, deve-se ir direto à jugular.
É preciso coragem para ser audacioso. É preciso coragem para estar à frente de lucros com grande alavancagem. Stanley Druckenmiller, né, que é o parceiro do George Soros. Só que agora é o seguinte, pessoal. Quando ocorrer um evento de altíssima probabilidade, você deve superalavancar se for propício para a sua curva de capital no momento. Se a sua curva de capital no momento está ascendente, você está com lucros, então compensa você superalavancar. Mas uma armadilha que as pessoas interpretam isso, né, esse ensinamento de George Soros eu estou com prejuízo de 20, 30%, estou indo mal. E daí existe uma oportunidade e daí ele quer ir direto à jugular, né, superalavancar. Se você perde muito e daí você complica a sua situação. Então, ir direto à jugular é para quando você já está tendo um lucro e daí você vai arriscar alavancar bem, mas vai ser parte desses lucros. Por exemplo, você ganhou 20% ao ano. Daí você tem uma oportunidade que você pode ir direto à jugular. Você então, nessa oportunidade, alavanca arriscando dos 20% de lucro, diminuir esses 20% para 10%. Né? Se você perdeu, você ainda continua no lucro. Então que fique esse ensinamento para vocês, não interpretem ao pé da letra esse ensinamento que vem enganando muita gente e fazendo muita gente quebrar. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até mais.